Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. O inspetor vai até a Morro Alto para falar com a diva e diz: eu sei que a Luzia, quando era escrava, frequentava Morro Alto para se encontrar com escravos Zelito. Eu quero saber se ela também frequentava a casa. E a diva diz que sim, que a Luzia ia levar recados da Sinha Idalina para a Bárbara e para o Higino. E o inspetor diz então, quer dizer que desde que seu Higino chegou, ele mantém relações cordiais com a dona Idalina, e a diva diz que sim. Enquanto isso, Mariano está conversando com o médico amigo dele. E o médico amigo do Mariano diz para o Mariano não se preocupar, porque o Higino tem pavor de pegar a doença e não chega perto da Olívia. Nisso, o Higino chega ali na estalagem e flagra o Mariano conversando intimamente ali com o doutor, que está cuidando da Olívia. Higino fica intrigado. Enquanto na Morro Alto, a diva diz: a Luzia entrava sim na casa para trazer recado da Sinha Idalina. Sinha Idalina é amiga da família. Vinha tomar chá com a Sinha Bárbara, conversava muito com o seu Higino. Apesar da briga do barão e do seu Higino, a Sinha Idalina sempre foi bem recebida aqui na Morro Alto. O inspetor diz: dona Idalina, íntima amiga do seu Higino. Enquanto na estalagem, Higino está super intrigado ao ver o doutor Humberto conversando com o Mariano. Nisso, o barbeiro fofoqueiro passa e o Higino diz: me responda, eles são amigos? E o barbeiro fofoqueiro diz: de longa data, pelo jeito o doutor Mariano estudou com o doutor Humberto, se conhecem há muito tempo, são amigos. Enquanto isso, o Higino fica olhando super desconfiado. O Mariano e o amigo dele estão conversando e o Mariano diz que quer arrancar a Olívia de lá o quanto antes, medo que o Higino descubra a falsa doença. E o amigo do Mariano diz que ele nunca vai descobrir porque ele não quer enxergar. Enquanto isso, na estalagem, a Luzia chega e o Baldo pergunta para a Luzia quando que ela vai mostrar para todos de Santana o traje de banho que ela comprou na corte. O barbeiro diz que quer ver e a Luzia diz que logo ela experimenta e vai nadar no rio com o traje de banho dourado dela. Nisso, o inspetor chega para falar com a Luzia e diz: eu soube que você, quando era escrava da Ouro Verde, levava recadinhos para da dona Idalina para Morro Alto. E a Luzia diz: eu levava recado, e o inspetor diz: pare de repetir o que eu falo e responda. E a Luzia diz: eu levava recado para todo mundo, eu conheço todas essas fazendas. Levava sim, levava recado da Sinha Idalina para Dona Bárbara. Mas eu fazia isso sempre. Enquanto isso, Jesus vai falar com Bartolomeu e disse que o Trajano comentou que o conselheiro ficou chocado ao ver o Higino recebendo convidados importantes na Morro Alto com a Olívia como se fosse a dona da casa. E o Bartolomeu diz: daria uma ótima nota no jornal. Claro, você pode escrever sobre isso na coluna, sem dizer diretamente que foi o Higino, dando a entender que foi ele, um certo fazendeiro, recebe convidados em sua fazenda com uma escrava como dona da casa, sem ter lhe dado a carta de alforria. Porque quem sabe isso pode ajudar o Higino a dar a carta de alforria para Olívia. Enquanto isso, na Morro Alto, Higino pergunta para a diva quais os sintomas do alastrim. E a diva diz que é uma varíola mais fraca, que dá menos feridas, mas dá calafrios, febres. A diva sai e o Higino fica falando calafrios, ela pode fingir febre. Foi aquele doutorzinho que falou: feridas eu não vi, mas não, ela não faria isso, acho que é normal eles serem amigos, são médicos, ela é louca por mim. Nisso, o Vitório chega e o Higino pergunta como está a repercussão da foto da Esther no jornal ao lado daquele conde. E o Vitório diz que está o maior mexerico na cidade. Enquanto isso, na Ouro Verde, Dalina está olhando para a foto da Esther com Pedro Afonso
e diz sua falsa. E a Esther diz, falsa eu? E Dalila pega aquele jornal e diz, não sentiu nada, não derramou uma lágrima pela morte do marido, correu atrás do enteado. E quando ele foi preso, caçou outro na corte. Sentiu falta de companhia, não está acostumada a dormir sozinha. Leopoldo descala a boca, e Dalina diz, eu não me calo, já me calei na frente daquele inspetor, mas aqui, na frente da família, eu posso falar o que realmente eu penso dessa cortesã. Não vou fingir, continuar fingindo que respeito essa cortesã, não. Imoral, insensível, destruiu a vida do meu genro, agora quer destruir a vida do meu neto. Para saciar a ambição, desejos desprezíveis, chega. Abelardo diz, chega, minha avó, está exagerando. Esther tem feito tudo para ajudar o Inácio. Esther diz, ela tem razão. E o advogado diz, por favor, baronesa, precisamos da sua força, principalmente o Inácio. E aí Dalila diz, antes tarde do que nunca. Esther diz, chega de fingir, vamos falar às claras. Estamos em família, não é, dona Idalina? Não foi isso que a senhora disse? Chega de fingimento. Está chocada com meu fingimento? Minha capacidade de dissimular? Não foi isso que a senhora disse? Idalina diz, não sentiu a morte do Henrique Sobral. E a Esther diz, quem sentiu, a senhora? Se arrependeu de ter tramado com Higino Ventura para tirar a Ouro Verde do Henrique? O perdoou por ter expulsado-a de casa? E Dalina diz, eu não fui à corte atrás de um... E a Esther grita, falsa, não foi isso que a senhora me chamou? Falsa eu? Pelas informações que vendi, pelas cartas que falsifiquei? Enganei o Inácio? Fui eu, por acaso, que enganei o Inácio para ele se casar com essa menininha mimada? E olha para Alice, e Alice diz, não tem nada a ver com essa briga. E a Esther diz, cala a boca. Fui eu que fiz chantagem para conseguir um quarto novo, roupas novas? Fingida eu? E o Leopoldo diz, usou a palavra errada, Idalina. Esther furiosa diz, eu não finjo não porque seja boa, porque eu não preciso. Não dependo do favor de ninguém, sempre fiz a minha vida sozinha. O que a senhora tem a ver com isso? O que a senhora tem a ver com a minha vida? Nunca pedi nada para a senhora, ao contrário, a senhora que vive pedindo, implorando tudo para todos, sugando. Nunca bajulei para conseguir qualquer porcaria, casa, roupas. E agora saia daqui que eu já acabei. Dalina chega a passar mal e Leopoldo ajuda e Dalina ir para o quarto. E Alice grita, mandou eu calar a boca, Abelardo. Abelardo tira Alice da sala, que Esther está bufando de raiva. E o advogado diz bravo, parabéns, falou muito bem. Esther diz, a única coisa que eu quero é salvar o Inácio. Na Morro Alto, Higino está furioso lendo o artigo do Jesus no jornal, onde Jesus diz que há um barão do café que recebe convidados ilustres na companhia de uma escrava não alforriada como a dona da casa. Higino fica furioso e diz, claro que está falando de nós, Olívia. Olívia diz, provavelmente. E o Higino diz, não sabem de nada, ficam falando de alforria, você não quer alforria, não é? E a Olívia diz, não, eu só quero ser a sua esposa, apenas sua. E Higino vai fazer carinho na Olívia, Olívia diz que está com calafrios. E Higino manda a Olívia já para o quarto. Higino furioso diz que vai na vila tirar satisfações com Jesus por ter escrito aquilo, enquanto na Ouro Verde, Rosália, Zulmira, Cristóvão e Jesus estão conversando e a Zulmira diz que adorou o artigo do Jesus. Jesus diz que está preocupado com outras coisas. E Cristóvão diz mais secretos, né? Depois que você ouviu a minha conversa com a Rosália, estou tomando mais cuidado para ninguém ouvir que pretendo fugir para o quilombo. Jesus pergunta quando que irão fugir para o quilombo. Cristóvão diz que ainda não sabe. Zulmira diz que está aflita porque o Dário quer fugir para o quilombo também. Enquanto isso, Bárbara está lendo o artigo do Jesus, onde ele diz que um barão do café, muito conhecido, está recebendo visitas ilustres na companhia de uma escrava não alforriada. Bárbara diz, mas esse Jesus não mora aqui, que escreveu esse artigo?
E Alice deve ter escrito sobre outro fazendeiro, barão, mãezinha, e a senhora não vai se rebaixar e falar com ele, né? E a Bárbara diz, né, fica feio para uma baronesa, né? E Alice diz, claro que sim, claro que não tá falando do paizinho, né? E a Bárbara diz, e a Olivia está doente. Bárbara sai da sala e Alice diz, o paizinho lá, fazendo sem vergonhice com aquela escravinha branca, e a minha mãezinha aqui tão ingênua, nem percebe o que o paizinho está fazendo com ela. E aí Dalina diz, ingênua, finge que não vê, não é, Alice? Espero, Alice, que você nessa sua visitinha na corte não tenha aumentado a sua experiência em certos assuntos, não é, Alice? E Alice diz, eu não fui fazer nada de errado, fui dar a entrevista e a senhora leu a entrevista. Nisso, Abelardo e Clemente entram na sala e Alice diz, vejo que está tomando as rédeas da fazenda, está organizando tudo para a colheita, mas não vai se cansar. Agora eu vou deitar. Alice sai, Abelardo e Clemente ficam conversando. Clemente diz para Abelardo que ele vai negociar com um homem o cafezal, as sacas de café da colheita, porque não é o comprador habitual, é um novo comprador e ele tem mais experiência do que o Abelardo. E o Abelardo diz que não, que vai ele. E sai. E o Clemente diz, dona Idalina, o Abelardo não tem muita experiência, né? Eu tenho mais experiência do que ele. E Dalina fica desconfiada do Clemente, que fica dizendo que o Abelardo não tem experiência para negociar a venda do café. Enquanto na estalagem, Jesus e Bartolomeu estão conversando. Bartolomeu diz, esse artigo ficou ótimo sobre Ventura. E você não deu nome, mas dá para ver que é sobre ele vai ficar furioso. Jesus diz, eu não quero a raiva do Higino Ventura, e sim que ele dê alforria para Olívia. Nisso, Higino chega furioso e vai falar com Jesus e com Bartolomeu e exige uma explicação. E o Bartolomeu diz que ninguém escreveu o nome do Higino, mas se a carapuça serviu, Higino furioso diz que o Jesus nunca mais escreva nada sobre ele. Jesus diz que não citou o nome do Higino Ventura e que vai continuar escrevendo o que ele quiser. Higino fica furioso. Enquanto isso, na Ouro Verde, Esther, o advogado e Abelardo estão conversando. O advogado diz que Esther se deixou fotografar ao lado do Pedro Afonso para ajudar o Inácio. Abelardo diz que a ideia da Esther é ótima, ela foi muito corajosa. Esther diz, vamos deixar a dona Idalina me difamar à vontade. Estará nos fazendo um favor, eu não devo satisfações da minha vida para ela. Enquanto Higino está na cama com a Luzia, e a Luzia diz que estava com saudades de brincar. E Higino pergunta se ela não brinca com o doutorzinho que a sustenta. E a Luzia diz, não, a gente nunca brinca, nunca, ele só me cobre de luxos e pede que eu não conte para ninguém que a gente não brinca. Apenas isso. Higino fica muito intrigado. Enquanto na Morro Alto, Olívia encontra em uma gaveta do Higino uns documentos, um dossiê de um navio que traz escravos clandestinos para o Brasil. E isso pode causar a prisão do Higino. Bem na hora, Higino chega e flagra a Olívia no escritório. Olívia diz que foi ele tomar um ar porque o quarto dela está infestado de alastrim. Higino pergunta para Olívia sobre as feridas, se ela realmente está melhor. Higino está muito desconfiado. E a Olívia diz que vê minhas feridinhas, já estão secando. E Higino diz, não, volte para o quarto. Higino está muito intrigado. Na Ouro Verde, Alice está olhando o jornal com a foto da Esther e diz, veja, mãezinha, não consegue ficar sozinha, gosta de variar. Foi à corte se divertir. E a Bárbara diz, não sei não, acho que era mais fácil ela em Valença, mais pertinho, homem tem em qualquer lugar, não precisava ir longe não. E Alice diz, mãezinha, ela é uma depravada. E nisso a Esther chega na sala e diz, falando de mim, Alice. Alice diz, estava falando sobre essa foto, se divertiu muito na corte, não está sentindo falta, não vai voltar à corte? E a Esther diz não, e pega a Gazeta para ler e diz, prefiro ficar aqui, né? A cidade está movimentada, né? Já leu a coluna do Jesus, Alice? Essa cidade é de tudo, né?
Barão recebendo visitas ilustres com uma escrava de anfitriã. Alice fica furiosa. A corte não se usa isso, deve saber disso. Passou tantos dias na corte, não é, Alice? E me diga como foi a sua entrevista com uma pobrezinha esposa, hein? Vai dar mais alguma entrevista? Dê no Jornal da Gazeta. Peça pro Jesus te entrevistar, Alice. Conte a ele a sua história, a história da sua família, os hábitos e costumes do barão, seu pai. Alice diz: o que está insinuando? Não aceito as suas provocações. E a Esther diz: o rapaz que está comigo no retrato é apenas um amigo. Esther sai, Alice fica gritando: eu odeio essa mulher. A Bárbara diz: fala o que quer, ouviu o que não quer, Alice. Quem mandou provocar? E Alice diz assim: olha, não entendeu a insinuação que ela fez do paizinho? Ou está se fazendo de surda? E a Bárbara diz: me faço de surda, segue burra. Não me interessa nada que aconteça com seu pai. Na Morro Alto, Gino diz para o Zelito que vai na plantação e que vai demorar. Assim que Gino sai, Olivia pede que Zelito chame o Mariano, que ela precisa falar com ele urgentemente. Olivia entra no escritório de Gino e pega aquele dossiê, enquanto Zelito vai buscar o Mariano para falar com a Olivia. Enquanto na delegacia o inspetor pergunta para o Inácio contar tudo o que aconteceu entre o Higino e o Barão desde que o Higino voltou a Santana. Enquanto isso, Zelito chega com Mariano na Morro Alto. Mariano entra na senzala para falar com a Olivia. Olivia mostra para o Mariano aquele dossiê, onde tem as datas, quantia de escravos e o nome do navio negreiro, que traz escravos clandestinos para o Brasil, e que aquela é a prova que precisavam para colocar o Higino na cadeia, ou trocar pelas provas contra o Inácio e a alforria da Olivia. Mariano diz que eles precisam agir rápido. Nisso, o Higino chega em casa mais cedo. Muito desconfiado, Zelito e Diva ficam nervosos. E o Higino pergunta onde a Olivia está. E eles dizem que não sabem. Zelito diz que vai fazer o trabalho de fora para avisar a Olivia, né, que o Higino voltou. E o Higino diz para o Zelito ficar dentro de casa, não sair. Enquanto Olivia está mostrando para o Mariano aquele dossiê, Mariano e Olivia estão conversando, abraçados, e o Higino chega na senzala e fica espiando a Olivia e o Mariano, fica ouvindo a conversa deles com muito ódio. Higino fica com muito ódio quando vê a Olivia ali nos braços do Mariano. Olivia diz: eu não sei se eu sinto mais falta de você ou nojo de estar perto daquele Higino. E o Mariano diz: essa é a prova que nós precisávamos. Agora vamos nos livrar do Higino, Ventura. Higino fica com tanto ódio, olhando enquanto Mariano e Olivia se beijam. Olivia se declara para o Mariano e o Higino ouve tudo escondido, gente. A Olivia dessa vez se deu mal. O que você está achando, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.